Estamos aqui, mais um podcast do Núcleo VET, durante a 24ª edição do Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Estamos aqui com o Diego Severo, diretor de Defesa Agropecuária da SIDASC, e o Zé Henrique, coordenador de pecuária da Regional de Criciúma. E hoje nós falamos aqui durante o simpósio sobre o foco de influenza aviária que houve em Maracajá, né, na Regional de Criciúma, com uma atuação exemplar do Serviço Oficial, SIDASC, né, teve de parabéns, as equipes todas trabalharam em sintonia e assim, foi maravilhoso saber que em 24 horas, ou menos de 24 horas da informação do foco, da confirmação, né, as aves foram eliminadas, né, claro, era uma subsistência, foi mais rápido, enfim. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa experiência, o que a gente pode melhorar na comunicação com os produtores, com a classe de médicos veterinários, né, aquele dono de agropecuária que eu vi que foi fundamental aí para uma sensibilização. Olha, tem alguma coisa errada na propriedade. Né? Então, esses sinais que a gente precisa estar fortalecendo, né? Na conversa com as pessoas. Diego, fala um pouquinho o que tu pensa disso tudo aí, como é que foi essa experiência também. Luciane, a gente teve uma experiência muito boa, né, porque a gente trabalhou muito a questão de comunicação desde o final de 2022. Como eu havia falado também lá na apresentação, a gente teve que trabalhar com outros públicos, a não ser o técnico e o produtor rural, que também são um grupo de risco para a disseminação da doença. Porque tinha essa questão na faixa litorânea, as aves, né, migratórias andaram na faixa litorânea. Então, inclusive, a gente sabe que as pessoas às vezes querem fazer uma bondade, pegar um animalzinho que está doente na praia e levar para uma clínica. Né? Então, o risco era muito grande quanto a isso. Então, ficou bastante comprovado ali que teve essa proximidade com o mar, não foi uma coincidência, foi uma ave de vida livre. 15 quilômetros em linha reta. 15 quilômetros, né? E o fator, né, que foi a comunicação, a SIDASC foi comunicada sobre, mas ainda o produtor teve outras etapas, foi no agropecuária, procurar ajuda, e aí a gente teve uma conscientização do filho do produtor, que assistiu, porque a gente fez diversas palestras, diversas reuniões, muita informação, o assunto estava muito em evidência. O governo do estado também fazendo propaganda em cima de tudo, assim, nos ajudando, né, saindo nas TVs, muita entrevista, então o assunto ficou em evidência. E agora a gente tem que trabalhar, porque a gente vai estar num certo período de normalidade, vamos dizer, voltamos ao que a gente tinha antes, mas o risco está aí. Antes nós não tínhamos na América do Sul, agora sim, agora nós temos. E voltar a trabalhar, então é uma oportunidade que a gente tem de melhorar, a gente fazer essa comunicação, seguir fazendo, a gente não pode baixar a guarda, tem que seguir fazendo essa comunicação. E os produtores, né, que observam isso, eles não podem ter receio de entrar em contato com a SIDASC. A gente, né, tá trabalhando com isso, com projetos aí de educação sanitária para facilitar essa comunicação. E também, né, às vezes as pessoas pensam, agora o serviço vai lá, né, o serviço veterinário vai lá e resolve. Mas o setor privado é bastante importante, né, quanto a diversas questões, não sei, mas a fazer essa comunicação entre o produtor e, né, o serviço público é essencial. Então, eu acho que sim, né, nós temos muitas coisas ainda a avançar para melhorar ainda mais nosso sistema de vigilância. E olha só como a gente não pode negligenciar a orientação àquele produtor de fundo de quintal, daquela avicultura de subsistência. Foi daí que surgiu, né? Quer dizer, surgiu e ficou ali por sorte, né? E foi resolvido rapidamente. Mas se não houvesse essa sensibilidade desse pequeno produtor de subsistência, né, como é que poderia ter se alastrado a doença? Né? Então, eu acho que isso também conta muito. Né? E aí, Zé Henrique, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância da educação sanitária para esse nicho de população. Né? Claro que a gente sabe que a avicultura industrial faz o seu papel, orienta o avicultor, e fala até para o vizinho, às vezes, que tem aquelas galinhas lá soltas, né? Mas a gente sabe que tem uma portaria da Secretaria da Agricultura, né, orientando sobre a importância de manter essas aves presas. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que a doença pode estar chegando nessa ave de subsistência? Como é que talvez chegou nessa avicultura de subsistência aí de Maracajá?
Verdade, Luciane. E vamos pensar, das propriedades rurais do estado, eu acho que a avicultura de subsistência deve ser praticamente presente em quase todas elas, né? Porque é muito comum um produtor que tem uma galinha já é uma avicultura de subsistência, uma galinha, 2, 3, até quem tem 50, 60. Então é muito comum esse tipo de atividade. E essa situação, esse acontecimento, ele reforça muito mais a obrigação que as equipes que estão envolvidas na sanidade, seja iniciativa privada, público, que a gente dê uma importância a esse produtor. Porque às vezes pensa que não é porque tem poucas aves, 2, 3, 10, 15, que não tem tanta importância num todo, né, como uma sanidade para o estado inteiro. Então ficou mais um ponto provado que há importância, por menor que seja, por mais simples que seja, ela é importante para o Estado também. Então, eu acho que fica de lição esse acontecimento, que a gente não pode negligenciar esse nicho, né, de propriedades. E eu acredito que isso ficou de lição, por exemplo, para os colegas da cidade, que nas atividades de rotina, quando vamos em propriedades, percebeu que tem ali poucas aves, então já aproveita e faz uma educação sanitária, ou seja, esclarece para aquela população que às vezes é um produtor que tem um nível de conhecimento um pouco mais baixo, porque não é um produtor profissional, né? Então, é exatamente esse ponto, esse gargalo, digamos assim, que precisa ser realmente atingido, né? Que a gente precisa realmente chegar nesse produtor que talvez não tenha informação, explicar para eles de formas mais claras, mais simples. As tuas galinhas têm sinal de gripe, percebeu um espirro, dificuldade respiratória e tal, para que ele fique sensibilizado, porque como não aconteceu nesse caso, sorte, ou não só sorte, né? Porque a sorte é acompanhada também de coisas que são feitas para que aquela sorte aconteça. Então, que bom que esse filho acompanhou uma educação sanitária, acompanhou uma palestra, estava sensibilizado, porque ele foi o elo que fez tudo dar certo, né? Se esse elo da corrente tivesse quebrado, talvez a gente não conseguiríamos ter tido esse resultado. Então, na tua pergunta ali, a educação sanitária é tudo. É este elo, a educação sanitária é isso, né? É o que fez a nossa corrente ficar completa e o trabalho ter sido excelente. E também lembrar das conversas, as ações, as reuniões da Comissão Municipal de Saúde Animal, né? As comusas, elas têm que trazer lideranças do município, porque também é fundamental numa emergência dessas ter o contato lá, o prefeito, preciso falar com o operador de máquinas, hoje é domingo e eu preciso resolver um problema sanitário. Uhum. Então, eu acho que a Comusa também tem um papel fundamental aí, né? E o papel das lideranças, porque o serviço oficial vai ter que contar com as lideranças lá no município, a nível de município. Por mais que esteja muito claro que tem que ser feito, mas tem que ter esse apoio, né? Sim. Então, acho que esse apelo aí, né? E o trabalho que é feito de formiguinha nessas comissões, elas tendem... É importante para conscientizar essas pessoas, né? Do papel de cada um no controle de doenças. Sim. Até a gente teve uma atividade lá, quando a gente terminou a vigilância, a gente chamou a Associação de Municípios da região para prestar contas, né, do que foi feito, né? Eles já tinham sido sensibilizados, mas a gente fez uma prestação de contas, porque foram e serão parceiros também em caso de outras, né, de outras ocorrências. É bastante importante trazer, e eles também verem que tem uma importância muito grande, né? A gente ter operadores, ter maquinário, ter estrutura, ou ter mesmo até... A gente não pode contar com... Como a gente teve um bom centro de operações lá em Araranguá, a gente pode ter em outros municípios que não tem essa estrutura. Mas as prefeituras, às vezes, organizam um ginásio, uma escola, enfim, qualquer local para a gente ter um centro de operações é fundamental. Então, não tiver esse apoio, essa comunicação, aí as coisas não vão funcionar, né? Só por conta do Estado. Então, tem que ter esse apoio municipal. Exatamente. Eu acho que não dá para esperar tudo só pelo Estado, né? E aí eu quero puxar a lembrança aí de um documento que é necessário no serviço oficial para contenção de alguma doença, que é a microcaracterização, né? A microcaracterização, para quem não sabe, ela tem todas as informações daquele município. E não só os gargalos e os pontos vulneráveis, mas os contatos dessas pessoas, né? Eu acho que isso é importante, né? Quem não trabalha no serviço oficial talvez não conheça esse documento, mas
Pode até estar o nome dela lá dentro, porque vai fazer parte de uma equipe que vai trabalhar numa emergência sanitária. Exato. E assim, importante, né, Luciano, a gente não é um simples documento, né? A gente tem ele com acesso de todos os médicos veterinários do estado, né? Tanto de casa Inclusive quanto da cidade. Casa. Incluindo em casa, porque se acontecer qualquer coisa no município, não necessariamente aquela pessoa pode até impossibilitada, né, o nosso veterinário local de atender. Se vem outra pessoa de fora, fica muito mais fácil. A pessoa pega ali, contato, nome do secretário de Agricultura, nome do secretário de Obras, o prefeito, quem é que aluga a máquina. Então, não é somente um papel que estamos cumprindo com uma etapa, não. É importantíssimo ter. Claro, quando tem as pessoas locais, como a gente teve ali, né, em Araranguá, a gente tem 3 médicos veterinários lotados. É mais fácil, mas pode acontecer, né, uma emergência, né, e a gente não sabe, até pelo nervosismo das pessoas, a pessoa pode ter qualquer coisa, porque realmente assusta. No né? primeiro momento, exatamente, né? E é importante eu acredito que essa questão da bom relacionamento entre todas essas instituições e ter o contato entre as instituições foi muito uma chave de sucesso também nesse nosso caso, porque nós tivemos, além de todas aquelas instituições do GRAC que foram faladas na apresentação, né, das ações coordenadas, órgãos de segurança, defesa civil, nós tivemos apoio da EPAGRE, tivemos apoio dos órgãos municipais de Maracajá, a prefeitura não, em nenhum momento tirou o time de campo, não, colocou à disposição. Então, quando as pessoas, né, sejam elas quais forem, de onde forem, abraçam a causa, o resultado vem, né? Então, naquela reunião ali com as lideranças da MESC, eu senti que eles ficaram bem sensibilizados, né, Diego? Então, e tomara que não precise mais utilizar deles lá, mas pelo menos a região deles, a gente sabe que se forem chamados em qualquer momento, eles vão nos ajudar. Eu diria que a comunidade toda foi sensibilizada, né? São essas ações que nós acabamos de falar aí que fazem parte do plano estratégico de evitar que a doença chegue, mas se chegar, agir rapidamente. Sim. É isso que nós queremos, né? É isso que a SIDASC, que o serviço oficial quer. Mas eu queria... nós estamos aqui num grande evento, né? Veterinários aí, profissionais da avicultura de ponta, de um país... onde a sanidade também de ponta, nós temos a garantia da sanidade, o estado de Santa Catarina é um exemplo de sanidade. E qual é o recado que nós temos que dar para esses profissionais que estão aqui, que recado eles têm que levar para aquele colega de trabalho, aquele veterinário que está lá no campo, para aquele avicultor que está lá. Lembrando que tem a IN 56, que prevê as ações de biosseguridade nas granjas, né? E o que nós podíamos mandar de recado para essas pessoas aí? Fazer o tema de casa. O que a gente quis passar aqui, num evento que tem muitos profissionais do setor privado de várias partes, até mesmo do estrangeiro, eu acho, né, Luciano? É que eles têm um papel fundamental nisso. A gente não vai resolver sozinho. Se acontecer uma coisa grandiosa, eles também vão ter que atuar, né, no papel de médicos veterinários que eles são, né? Mas, enfim, eles têm que saber disso. E quando ele voltar, né, e tiver contato com seus produtores, seus técnicos, a questão, assim, a gente fala muito biossegurança, mas qual é a importância disso? Chega lá das costas, a granja está aberta, né? Não funciona o serviço a limpeza e desinfecção, né? Não, entram e saem materiais que podem estar contaminados. E não pode dar as costas para isso. Isso é o fator de maior importância, Luciane, que eu considero. Por que até hoje não entrou numa granja comercial do Brasil? Porque a gente, né, temos muitas melhorias para fazer, mas é porque a gente cumpre com esses requisitos. A gente esteve muito próximo ali, tinham muitas granjas próximas ao local e não foram atingidas. Aqui em Santa Catarina a gente fez isso, a gente acordou desde o início de 2023. Vocês cuidem de dentro e nós cuidaremos do lado de fora. Então eles, né, a proibição total de pessoas de fora, né, mudança nos procedimentos ali de ingresso das pessoas que têm relação, né, não pode entrar. Curiosos, não pode entrar, né? Não pode, vão fazer uma reportagem, você sabe disso, vão fazer uma reportagem, não entra repórter, não entra ninguém. Então isso é fundamental, a gente vê que em outros países, e a gente recebeu inclusive até das missões internacionais, dizendo como vocês conseguem fazer esse sistema de all-in, all-out.
E a gente ficou assustado, dizia assim, pô, peraí, tem granja que não tira todo mundo de fora, não faz, não limpa, não desinfeta para depois entrar outra população. Não dá. Tem países que não conseguem fazer, e a gente consegue. Então, de ter essa importância, então, esse papel dele é o fundamental. Repito, né? A gente vai tentar cuidar de fora aqui, mas vocês não podem, tem que deixar a casa fechada, não pode deixar que nada aconteça lá dentro. E a gente vai estar fazendo todo o trabalho de tentar achar no menor tempo possível, né? A gente falou de algumas etapas ali que a gente, se precisar de um avião, se pega um avião, se leva para o laboratório está funcionando perfeitamente, não tivemos problema nenhum, sábado, domingo, que é um gargalo, né? Final de semana, e a gente parece que tem um imã, chama as coisas sempre no sábado, no domingo acontecendo alguma coisa aqui. E a gente os colegas estão trabalhando, estão atendendo e está funcionando. Tu falou da IN56, né, Luciane? Eu acho que o segredo, né, que eu acredito que as empresas podem ajudar nessa questão é realmente cumprir a 56, né? Hoje em dia, tem a questão lá da biosseguridade, o formulário que os colegas agora preencheram no início do ano, todas as empresas. Exatamente aquilo ali. Se seguir aquelas questões de biosseguridade que estão ali naquele formulário, que foram preenchidos, inclusive, por eles, vai acontecer isso que o Daniel isso que o Diego acabou de falar, né? Vai ser o trabalho deles cuidando da parte de dentro, que lá de fora a gente cuida. Então, assim, naquilo que foi aplicado, eles falaram dos sistemas de limpeza, de cercas, de lonas, de telas, toda a questão das camas, forro, então, silos, né, composteiras. Então, realmente, nesses pontos críticos da produção avícola, se manter sempre essa guarda erguida, dificilmente vamos ter um problema dessa dimensão, né? Tanto é que do passado para cá, ou seja, evoluímos, né? A gente, do momento no passado com uma situação menor, hoje com um nível de biosseguridade maior. Então, se a gente conseguir sempre manter essa guarda alta, acredito que consigamos deixar as granjas livres. E ainda tem a postura comercial, né? Que não tem um técnico diariamente passando lá, orientando, né? Mas aí tem a SIDASC que tem feito esse papel aí com bastante frequência, né? Reforçar a biosseguridade nessas granjas, né, de postura comercial. Também é um gargalo, né? Com certeza. E eu acho que o colega que trabalha como responsável técnico nessas granjas de postura comercial, ele é onde entra como um grande parceiro, assim, da SIDASC, né? Que são granjas que, como foi dito, elas são independentes, ficam um pouco à margem dessa questão da integração. Então, o veterinário RT dessa granja realmente tem uma importância muito grande. E fica também como lição para os colegas da SIDASC se aproximar dos colegas RTs de granjas independentes. Porque tem que ter uma conversa próxima, né? De estar sempre orientando para manter a biosseguridade ali. E conscientizar o produtor, né, esse avicultor, de que o RT não está 24 horas ali na granja, né? Então, outras ações é o próprio avicultor que tem que tomar cuidado, porque é ele que vai perder. Exato, né? exato. Claro que o Estado pode perder muito também, mas ele é o primeiro a ter aves eliminadas aí. Então, ele precisa ter esse compromisso, essa visão da importância que ele tem nessa cadeia. Exatamente. Né? Inclusive nos integrados, né? Exatamente. Toda essa cadeia de compromissos aqui, o avicultor também tem que estar nessa mesma pegada. A gente reconhece que tem esse gargalo, né, na postura comercial, e a gente fez ações bem enérgicas, Luciane, para que a gente consiga resolver essas falhas de biossegurança. A gente fez um trabalho, até o ano passado a gente tinha pedido por casa fazer essa conscientização, mas a gente precisou fazer um pouco mais, né? A mão do serviço oficial é a mão do mais serviço, pesada, né? Mais pesada, né? Orientativo, a gente sempre diz, orientativo para quem, né? Para quem quer fazer, quem não puder fazer vai ter que cumprir com os rigores da legislação, porque a gente não pode admitir que a gente tem essa falha, né? Apesar da gente ter, né, a situação do preço do ovo, mas assim, são condições mínimas que são necessárias, não se exige tanta coisa. Uma granja bem fechada, o acesso, né, dificultado, já é 80% do caminho. Então, eu tive em dezembro do ano passado, na região com maior produção, né, de ovos, e com uma quantidade muito grande de aves por quilômetro quadrado, região com maior densidade, inclusive, que em outras regiões aqui do oeste. E foi preocupante o que a gente viu, mas coisas que não são difíceis de melhorar.
Não tem nada muito, né, fora da curva, não. Mas é porque falta um pouco de orientação. Então, inclusive, a gente passou um recado. Pegue um responsável técnico que seja remunerado justamente e que vá fazer o trabalho, né? Então, a gente, inclusive, o Conselho de Medicina Veterinária foi comunicado sobre isso. Então, olha o tamanho da importância que tem, né? É uma granja comercial. Uma granja comercial dessas hoje faz o status do país todo, né, deixar de ser livre de doença aviária. E a importância do responsável técnico, médico veterinário responsável técnico por esse estabelecimento, esse aviário, né? É ele que tem essa responsabilidade de passar informação, orientação e cobrar desse avicultor, né? Mostrar para ele o prejuízo que ele pode ter. Inclusive, foi que mês passado que teve uma força-tarefa dos colegas ali Em janeiro. Foi em janeiro, né? A gente deflagrou em dezembro e abriu em janeiro. Começo do ano já para... Né, e foi muito bom, assim, a gente não esperava ter um resultado tão... Né, eu até esperava um resultado pior, mas assim, fomos bem recebidos, tal, né? E não vimos tantas dificuldades. Esse foi o diagnóstico ali. Né, cada um tem um prazo para cumprir, dependendo do que foi visto, verificado. E os colegas vão voltar para fazer, né, o checklist de cumprimento. Né, deve cumprir. E a gente deixa bem claro para os produtores que, se eles perderem, claro, o país todo perde um prejuízo enorme para o estado de Santa Catarina, mas ele vai interromper a produção. Ele vai ser ressarcido, o fundo vai ressarcir, mas tem limites, né? Mas aí o país inteiro vai perder por causa Sim. de uma falha, né? Exatamente. E a gente não está aqui para achar culpados, a gente está aqui para resolver, não deixar que aconteça. E quando acontecer, a gente resolver o mais rápido possível. Exato. Esse é o nosso papel. Porque senão a gente já viu em países de primeiro mundo acontecendo e não ter controle. Foge do controle, foge. Então, milhões de aves abatidas, né, volta e meia pipoca em algum estado, de alguma província de algum país e, né, tá acontecendo, não para. Então a gente tem tem esse gargalo reconhecido e que a gente tem que, de novo, né, biosseguridade é primordial. E Diego, assim, é para a gente já ir encaminhando a nossa conversa aqui, como é que tá as coletas em aves silvestres, né? Porque a migração já retomou pela outra costa, né, do continente. E então, talvez já reduziu o número de notificações de mortalidade em aves, está sendo colhido. Quando que foi o último caso positivo em aves migratórias e aves silvestres? O último caso que a gente teve aqui foi 18 de dezembro do ano passado, mas a gente tem coletas permanentes, né? A gente é acionado, né? Fez um serviço muito legal com o projeto Monitoramento de Praias, tá? São ONGs que prestam serviço ali e eles foram muito parceiros, né? Os órgãos ambientais também, a Polícia Militar Ambiental, o IMA, nos aciona, tá? Então, como a gente está com acessibilidade muito alta, vários casos que até se fosse um período de normalidade a gente poderia até descartar, mas a gente não descarta quase nada, muito difícil. E a gente tem atendido, até hoje eu mostrei para o Zé Henrique, mais um caso hoje, a gente atendeu. Hoje deu um resultado negativo. Então, uma coleta que deve ter sido realizada na segunda-feira. Tá? Muito provável segunda-feira. Então, com envio, terça, quarta o resultado. A gente segue, né? E, né, vamos seguir monitorando com certeza. Não vamos baixar a guarda. A gente... Zé Henrique, fala para nós. Mas, pela tua pergunta, nós estamos sim coletando não exatamente de aves de silvestres, né? Porque, a não ser que seja um caso provável, não tem porque a gente ir lá, né, e fazer a colheita, não cabe isso. Mas nós fazemos aquela vigilância ativa na subsistência, ou seja, indiretamente a gente está pegando no silvestre. E hoje faz parte do plano de vigilância do PNSA, que é o componente 4, que é a vigilância em aves de fundo de quintal. Esse é o nome dele. Uhum. Então, antigamente nós tínhamos 2 rotas migratórias, né? A Foz do Rio Araranguá e a Foz do Rio Tijucas. Hoje ele modificou um pouco isso, foi colocado uma foz daqui do Rio, que faz aqui em região com São Miguel do Oeste, então diluiu um pouco esse número de propriedades, mas ficou distribuído de maneira mais homogênea no estado. Então, por exemplo, lá da região de Criciúma, nós temos lá que fazer como meta 7
7 colheitas em alguns municípios da região, focado a essa população, né? Aves de fundo de quintal, estrategicamente em cidades onde tem passagens de rios importantes. Porque, como eu mostrei na apresentação, essas passagens de rios, de águas, são atrativas para essas aves. Então, a gente está fazendo esse monitoramento, que ele é anual, e quando há necessidade de colher numa suspeita, a gente faz a colheita nos animais. Fora isso, é aquela observação, andando pela parte costeira, utilização de drones e inclusive carros, né, específicos que foram adquiridos para ajudar a gente a percorrer esses caminhos muito de areias e tudo mais. Então, esses trabalhos que a gente vem fazendo sobre essa situação. E a população, né, que às vezes encontra uma ave doente ali com algum sintoma, né, qual é a recomendação, qual a orientação, né, para quem que tem que ligar mediante uma suspeita? Né, você poderia reforçar essa orientação? Sim. Então, se for uma ave silvestre, né, vamos dizer assim, um exemplo na praia, ela pode entrar em contato direto com a SIDASC, se souber, ou pode entrar em contato com algum órgão que esteja mais próximo a ela, como a Polícia Militar, que vai comunicar a Polícia Militar Ambiental, que já também, consequentemente, vai estar em contato com a gente. Então, são esses entes públicos que estiverem mais próximo a esse produtor. Esse cidadão. Mas é isso, tá? Pode ser a SIDASC diretamente, ou então outro órgão que estiver mais à mão dessa pessoa. A influenza aviária deu um susto na gente, né? Ela está no continente, na América do Sul, e a vigilância vai ser constante, né? A gente não sabia se um dia ela viria, quando viria, mas ela veio, tá aí, né? E acho que o recado que tem que ser dado é biosseguridade, é reforçar as ações para evitar que ela entre numa avicultura comercial. E aí o esforço de todos, né? SIDASC sozinha não vai resolver isso. Verdade. E, né, foi bem lembrado pelo Zé Henrique, falando sobre essa vigilância ativa que é feita, e a gente já vem desde 2011, 12, né, Luciano? Vem, né, de acordo com o Ministério da Agricultura, então a gente já vem fazendo essas atividades corriqueiras de vigilância ativa com coletas em granjas, comerciais ou não. Comerciais, inclusive. Dessas propriedades de subsistência, agora próximas aos locais de pouso de aves, já é um trabalho que a gente vinha fazendo, então não foi difícil de aplicar. Quer dizer, é a rotina da gente. O que não era rotina é a gente ter casos, né? Então a gente sempre procurou e sempre não achou, porque não tínhamos. Agora a gente tem. Então há uma probabilidade de encontrar. E a comunicação, né? Não sei, quanto antes a pessoa que tiver souber de alguma suspeita, por mais que seja infundada, às vezes a gente atendeu suspeitas de passarinhos atropelados, né? Porque as pessoas ouvem, mas a gente não pode nunca descartar. Então a gente chega lá, sabe, não, o animalzinho foi atropelado. E porque estava sensível. E agora a gente tem um receio que baixa essa sensibilidade. A gente vai voltar novamente, fazer campanhas massais aí para de comunicação mesmo a todas essas. Agora a gente já sabe, né, as populações que têm que ser avisadas, comunicadas sobre a importância da influenza aviária. Só para complementar então o que eu falei antes, Luciane, para não deixar, né, o foco nosso aqui do evento da avicultura comercial, o plano de vigilância também contempla no seu componente 3 a colheita em avicultura industrial. Modificando o que já foi no passado, que a gente fazia só no final de vida produtiva, de aves de descarte, hoje nós... Matrizes. Né? As matrizes, a postura comercial. Então agora entrou também o frango de corte. Então esse estudo que é feito tanto em aves de fase produtiva, né, matrizes, postura, agora também o frango de corte, codornas na postura, perus, enfim, ampliou o leque assim, da vigilância. E tudo em vias, né, de a gente continuar comprovando que não tem circulação viral, né, na avicultura comercial, que é o que a gente quer. Querem deixar mais algum recado? Acho que... Não, acho que a gente gostaria de agradecer, né, a oportunidade aí que o Núcleo nos deu, né, Luciane, de fazer essa apresentação, agora fazendo esse podcast para complementar algumas coisas que a gente também deixou de falar ali, né, fortalecer outras, a gente, né, batendo muito na questão da biossegurança, e a gente vai estar sempre à disposição, né, para os colegas necessitarem, a gente, né, de maiores informações, né, troca de experiências, a gente SIDASC está à disposição. Eu acho que Santa Catarina deu um exemplo, né, de agilidade, trabalho bem feito, né, da extinção rápida de um foco.
E é isso que a gente, se acontecer mais uma vez, a gente sabe que já sabe como fazer, né? Agir rapidamente, né? Aquele trabalho que foi feito também no entorno dos 3 quilômetros, dos 10 quilômetros, acho que aquilo foi fundamental nas ações de educação sanitária próximo ao foco, conscientizando a população, principalmente quem tem aves de fundo de quintal, né? Eu acho que isso também foi fundamental. Então, a cidade está de parabéns. Como todo mundo fala, né? É elogiável, né? O trabalho exemplar que a cidade fez. Nenhum caso no mundo foi visto assim, a agilidade, né? E eu acho que estão de parabéns, realmente. Nós esperamos que isso não aconteça novamente, né? Mas se acontecer, já se sabe qual é o caminho. A mensagem que eu quero deixar, Luciane, sair um pouco dessa parte, né? Que, primeiro, agradecer também o espaço, muito obrigado mesmo. Eu estou até representando toda a equipe lá do departamento regional e eles estão muito felizes de eu poder mostrar para todo mundo o trabalho que eles ajudaram a gente a fazer. Toda a equipe de campo, né? Trazer o Zé Henrique foi para representar toda a equipe de campo, porque coloca um diretor ali para falar. Isso. Daí a gente trouxe uma pessoa que baita experiência, hein, Zé Henrique? Nossa, e assim, nós estamos no evento de veterinários, acredito, eu tenho outros... A grande maioria é veterinários. E assim, às vezes a gente reclama, né, por questão profissional, que o veterinário é muito isso, é muito aquilo, mas naquela atividade lá, naqueles 10 dias ali, eu vi uma união muito difícil, assim, uma coisa, foi um momento muito especial, num problema muito grande, que na dificuldade a gente conseguiu se unir de uma forma muito... como é que eu vou dizer assim, muito genuína, sabe? Foi muito espontâneo, foi muito real, foi muito verdadeiro. Tudo que a gente realmente deu as mãos, todo mundo, dependente de qual era a empresa que estava representando, enfim, todo mundo deu as mãos com o objetivo. Eu lembro que a Camila do Icasa, a gente tinha marcado uma reunião que não tínhamos conseguido combinar direito, ela estava vindo para Criciúma, eu disse a ela, Camila, desculpa, eu estou em Araranguá, não, estou indo aí, enfim, deu jeito, fizemos a reunião, com todo, enfim, tudo foram problemas diários, todo dia era uma batalha, todo dia era um perrengue, todo dia era um problema que surgia do dia anterior que a gente tinha que resolver, mas sempre estavam lá as pessoas para resolver, ou seja, ninguém ficou sozinho, entende? Então foi um momento muito, muito especial, assim, profissionalmente falando, fora a cidade, que foi um momento muito especial como uma experiência de vida, é bem isso aí mesmo. Bom, pessoal, acho que a gente... Em nome do Núcleo VET, eu quero agradecer a presença de vocês, né, terem aceito o convite e o desafio de falar um pouquinho dessa experiência, compartilhar com outras pessoas aqui de todo o Brasil e de outros países também, e saber que, assim, contribuir um pouco mais da experiência de vocês, da importância de ter todo mundo aí de olhos abertos para evitar que a doença chegue, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês aí em nome do Núcleo de Veterinários.